Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar devagarzinho. Vira para o seu irmão da direita e da esquerda e pergunta para ele se ele está feliz. Se ele não fizer uma cara de felicidade, põe a mão sobre ele e profetiza: fique feliz em nome de Jesus. Amém? O Senhor ama aquele que dá com alegria. Então, se você está aqui nessa noite, porque você está se ofertando em alegria ao Senhor, amém? E nós estamos alegres por podermos estar na casa do Senhor, por podermos adorar, por estar nesse ambiente. Que ambiente de adoração que está aqui nessa noite. Que ambiente maravilhoso na presença do Senhor nessa noite. Creio que desde o momento que nós entramos aqui neste lugar, nós podemos sentir esse ambiente de adoração, esse ambiente de graça nesse lugar. Eu quase me assustei quando eu ouvi a voz da Manu adorando ao Senhor nessa noite. Falei: Deus, põe para fora essa leoa que está dentro dela em nome de Jesus. Amados, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Eu até abri o olho para olhar, eu falei: Manu. Glória a Deus, amém? Eu queria compartilhar uma palavra nessa noite, que está lá em Juízes capítulo 6, versículo 8. Durante toda essa semana o Senhor soprou o nome de Gideão nos meus ouvidos nessa semana inteira, e me falou a respeito de algumas coisas sobre Gideão, e que eu quero compartilhar aqui nessa noite. Eu sei que você já conhece muito bem essa palavra, eu sei que talvez você já leu várias vezes. Eu acredito que pouquíssimas vezes eu ministrei essa palavra sobre Gideão, ou talvez nenhuma vez, eu não lembro, porque eu estava lendo e estudando sobre Gideão, e o Senhor foi ministrando o meu coração com essa palavra, né? Eu acredito que todas as vezes que alguém vai ministrar a palavra do Senhor, essa pessoa ela é ministrada pela palavra. O Senhor vai abrindo caminhos dentro de nós através da palavra, e Ele vai trazendo direção, Ele vai trazendo instrução, Ele vai trazendo revelação, e vai abrindo algo dentro de nós, e a gente vai trazendo uma compreensão, um entendimento sobrenatural da palavra de Deus. E é por isso que eu gosto de compartilhar. Eu falei para as meninas que estavam na live essa semana, que eu gosto muito dessa palavra compartilhar, né? Porque compartilhar é dividir o pão, é sentar na mesa, é compartilhar uma xícara de café, é compartilhar uma mesa como essa mesa linda de ceia, preparada para o Senhor e preparada para cada um de nós, né? Eu creio que é o carinho do Senhor e o carinho daqueles que preparam, que entende a grandiosidade que tem no Senhor e preparar uma mesa de ceia. Isso é muito maravilhoso, isso é um chamado de Deus, é uma obra de Deus, né? Muitas vezes nós olhamos, vemos uma mesa posta, pronta, mas isso é um chamado do Senhor para que prepare a mesa para Ele, e para que prepare a mesa para mim e para você, para podermos participar dessa mesa aqui nessa noite, amém? Juízes capítulo 6, no versículo 1 diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos Ele os entregou nas mãos dos medianitas. Os medianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles a invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se à grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abizerita. Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro, ou valente guerreiro. Ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu farei com você, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço que te não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-a para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanha a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano! Vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezeritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Acerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Eu quero, por enquanto eu quero ler até aqui. Quando eu leio essa passagem que fala a respeito de Gideão, nós não olhamos para essa passagem apenas como alguém que estava com medo, mas nós olhamos e lemos essa palavra e vemos que o poder do medo, ele tem o poder de tirar uma pessoa de um lugar e colocar ela em outro lugar. Nós vemos aqui que o povo mais uma vez, o povo não obedeceu ao Senhor. Mais uma vez o povo não ouviu a voz do Senhor. Mais uma vez o povo começa a construir altares para outros deuses.
Mais uma vez o povo de Israel, ele sai do caminho, ele sai do percurso, ele sai da direção do Senhor para começar a construir outros altares. E nós vemos aqui que o povo de Israel estava vivendo tudo isso, não é porque era algo do inimigo, mas porque o próprio Deus havia liberado, havia deixado com que eles vivessem tudo isso por causa da sua desobediência. E durante 7 anos, o povo de Israel, Gideão e esse povo, eles viveram debaixo de opressão, eles viveram debaixo de perseguição, eles viveram debaixo de medo. A palavra que nós lemos aqui fala que eles viviam em cavernas, eles viviam em fortalezas, eles viviam em lugares escondidos por causa do medo. E tudo aquilo que eles plantavam, os medianitas vinham e destruíam. Tudo aquilo que eles iam colher, os medianitas vinham na frente e roubavam toda a sua colheita. E eles viveram isso durante 7 anos. Durante esses 7 anos, eles se empobreceu. A palavra fala que o povo de Israel ficou muito pobre, porque eles viviam da plantação. Mas quando eles achavam que eles iam colher, os medianitas já iam na frente. Esse povo, não só os medianitas, nós lemos aqui que os medianitas e um povo estrangeiro que estava naquele lugar, eles roubavam tudo aquilo que eles estavam plantando. E a minha pergunta, a pergunta que eu fiz para mim, que o Senhor fez para mim, lendo e estudando essa palavra: o que é que os medianitas têm roubado durante 20 anos? Eu queria que você pensasse sobre isso por um instante. O que é que os medianitas têm roubado daquilo que você tem plantado, daquilo que você tem colocado e não tem crescido, não tem prosperado, não tem avançado? E durante anos da sua vida, os medianitas continuam colocando você em cavernas, fortalezas e em lugares escondidos por causa do medo. E era dessa mesma forma que o povo de Israel estava vivendo, debaixo do medo, escondidos dentro dessas cavernas, escondidos dentro dessas fortalezas, desses lugares profundos, com medo de sair, com medo de fazer alguma coisa, com medo de se movimentar, porque eles estavam debaixo de uma tamanha opressão, de tamanho medo, que eles mal conseguiam se movimentar. E nós vemos aqui que quando o Senhor aparece, envia um anjo para Gideão. Quando esse anjo aparece, o anjo explica exatamente o que eles estavam vivendo aqui. Porque se tem um povo que conhece a Deus e na hora do desespero clama a Deus, é o povo de Deus. Na hora do desespero, graças a Deus por isso. Graças a Deus que nós somos um povo de Deus. E na hora do desespero nós sabemos a quem clamar, nós sabemos para quem pedir. E esse povo de Israel, mesmo tendo desobedecido, mesmo tendo não feito aquilo que Deus havia falado, que era para eles adorarem ao Senhor, o único Senhor, levantaram o único altar ao Senhor, e eles saíram desse percurso, saíram dessa direção. Mas esse povo, no desespero, na aflição da sua alma, eles clamam a Deus. E quando eles clamam a Deus, o anjo vem e fala: poxa vida, mas eu tirei você das mãos de Faraó. Poxa vida, mas eu tirei você do Egito. Poxa vida, mas eu dei comida para vocês quando vocês não tinham nada. Eu cuidei de vocês, eu vesti vocês, eu alimentei vocês, eu instruí cada um de vocês, eu direcionei cada um de vocês. E mesmo assim, vocês não deram ouvido. E mesmo assim vocês começaram a levantar altares a outros deuses. Mas eu queria também te dizer algo nessa noite, que Deus é um Deus que Ele responde para aquele que clama. Mesmo quando nós vemos um povo debaixo da desobediência, mas que na hora do desespero reconhece ao Senhor, reconhece que só o Senhor pode tirar ele daquele lugar, reconhece que só o Senhor pode fazer alguma coisa pelaquela situação, por aquela condição de vida, por aquele casamento, pela vida daquele filho. Só o Senhor pode fazer. E esse povo, ele reconhece isso, por isso ele clama ao Senhor.
E quando ele clama ao Senhor, Deus, ele enviou um profeta para falar para aquele povo do caos. Mas ele envia um anjo para levantar um homem no meio do caos, para levantar alguém que nem acreditava nele mesmo. Mas Deus, ele não olha para nós da maneira que nós olhamos para nós. Quando o Senhor, ele olha para Gideão, quando ele olha para toda aquela situação, quando ele fala com ele, né, nós lemos no versículo 11: então o anjo do Senhor veio e sentou-se à grande árvore. Algo que me chama a atenção é Gideão está malhando trigo no lugar de prensa que era para o vinho, estava no lugar errado, malhando trigo no lugar do vinho. E sabe por que ele estava no lugar errado? Por causa do medo. O medo muitas vezes nos aprisiona e nos impede de estarmos no lugar certo. Gideão estava ali escondido com medo, por isso que ele estava malhando trigo, em vez de estar ali espremendo as uvas para fazer o vinho, o azeite, né? Ele estava no lugar errado, no momento errado, mas acredito que talvez era a única opção que ele tinha por causa do medo. E muitas vezes, amada igreja do Senhor Jesus, entenda isso nessa noite. Muitas vezes o inimigo vai querer trabalhar na sua vida para que você permaneça no lugar errado, para que você fique amedrontado e não saia da caverna, não saia das profundezas, não saia desses lugares profundos por causa do medo. São aprisionamentos da alma, aprisionamentos da mente, aonde muitas vezes o medo nos impede de acreditar até em quem nós somos, acreditar até naquele quem o Senhor olha para nós, como ele olhou para Gideão. Ele olhou para Gideão, e quando o anjo começa a falar com Gideão, Gideão olha para ele, olha para a circunstância dele, olha para a estatura dele, olha para a qualidade de vida dele, e fala: não, eu não sou capaz, eu sou o menor da minha família, eu sou o que menos tem alguma coisa, eu sou o que menos pode alguma coisa. E eu acredito que muitas vezes, quando nós estamos aterrorizados, presos em alguma coisa, presos em uma cadeia de rejeição, de espírito de inferioridade, muitas vezes é assim que nós nos sentimos. Eu não sou capaz de abrir minha boca e falar uma palavra de Deus, eu não sou capaz de tocar alguém, eu não sou capaz de tocar e ministrar cura na vida de alguém, ministrar libertação na vida de alguém. Eu sou o menor nessa igreja, eu sou aquele que ninguém nem percebe que eu estou aqui. Só que eu quero te dizer algo nessa noite: o Senhor não nos vê como nós nos vemos. E mesmo que você esteja, os seus olhos físicos estejam olhando a sua inferioridade, esteja olhando a sua circunstância, Deus está olhando para você como olhou para Gideão: homem valente, homem guerreiro, homem poderoso. É o Senhor que está falando com você. É dessa forma que o anjo estava falando para Gideão: Gideão, é o Senhor que está falando contigo, é o Senhor que está olhando para você como homem valente, é o Senhor que está falando que você é um homem poderoso, você vai ser um libertador. O Senhor, ele precisa que você se levante para que você possa libertar o povo de Israel. E mesmo assim, Gideão ainda pede prova, mesmo assim Gideão ainda pede sinal. Se é o Senhor mesmo que está comigo, faça isso. Nós lemos aqui as ofertas e os sacrifícios que Gideão pediu para que o Senhor confirmasse se estava com ele mesmo. E amado, eu sei que quando Deus nos dá uma palavra, quando Deus nos dá um decreto, quando Deus nos dá os direcionamentos, não precisa de prova, porque Ele é a maior prova de que está conosco. Ele é a maior prova de que estava com Gideão. Ele era a maior prova, porque ele enviou um anjo para falar com Gideão. E Gideão teve que ver o anjo face a face. Sabe o que é isso, igreja? É ver o anjo face a face, para que ele pudesse crer que era Deus que estava falando com ele. E quando ele viu esse anjo face a face, aí ele creu. Aí ele viu que todas as suas provas, tudo aquilo que ele havia pedido como prova, Deus havia respondido, porque Deus é aquele que responde às nossas provas. Deus é aquele que responde às nossas perguntas. Deus é aquele que dá resposta, que dá solução, que dá direção.
Deus, Ele é Deus que lhe dá instrução sempre que você precisar. Às vezes você fica procurando numa coisa, em outra coisa, e não procura naquele que vai te dar a verdadeira instrução. E Ele te dá instrução, Ele te dá direcionamento. E Ele deu esse direcionamento para Gideão, e Ele olhou para Gideão como libertador. Ele olhou para Gideão não por aquilo que Gideão estava falando, não por aquilo que Gideão estava achando, que Gideão tinha no seu coração, não pela inferioridade que Gideão tinha, não pela rejeição que talvez Gideão tinha, mas ele olhava para Gideão como libertador, assim como Ele olha para mim e para você como libertador. O Senhor, Ele não olha para as nossas fraquezas, Ele olha para quando nós nos levantarmos diante das nossas fraquezas, sermos um grande libertador do Senhor. E sabe por que o Senhor, Ele não para nas nossas fraquezas? Porque o apóstolo Paulo fala que o Senhor se apodera das nossas fraquezas. E é nas nossas fraquezas que o poder de Deus se apodera. Então Deus, Ele não olha para mim a circunstância de como eu estou me vendo, de como eu estou me enxergando, de como eu estou me sentindo no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, no meio de uma luta, no meio da circunstância que Gideão estava vivendo. Ele teria que enfrentar a multidão de medianitas, ele teria que enfrentar aquele povo que estava roubando ele durante 7 anos, destruindo a sua colheita, empobrecendo o seu povo, destruindo o caráter e a integridade do povo de Israel. Ele teve que se levantar e acreditar e olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Porque não é a respeito de nós, não é a respeito da nossa capacidade, não é a respeito do que nós entendemos. Se nós fôssemos olhar, o próprio Gideão, ele mostra a sua fraqueza, ele fala daquilo que ele enxerga nele. Se fosse por isso, Deus não usaria ninguém. Se fosse pela nossa capacidade, conhecimento, entendimento, ninguém seria usado pelo Senhor. Porque se nós lemos a palavra, Deus usou os piores. Deus usou aqueles improváveis que ninguém dava nada. Deus usou aqueles ladrões. Deus usou Pedro, que era um homem sanguíneo. Deus usa Paulo, que era um perseguidor da igreja. Mas imagina se ele fosse olhar para os defeitos de Paulo, para as fraquezas de Paulo, para tudo aquilo que Paulo era. Não, ele olhou dentro do coração e olhou e viu que ali havia um tesouro e ele poderia ser transformado em um libertador. E o que eu creio que o Senhor estava fazendo aqui era curar Gideão também das suas fraquezas, era curar Gideão das suas carências, era curar a estima, a baixa estima de Gideão, era curar essa inferioridade que Gideão tinha dele mesmo. Porque quando Deus quer levantar um libertador, Deus, Ele nos cura de tudo aquilo que nós não podemos nos curar. Quando Deus vai levantar um libertador, não existe um libertador pronto. Não existe ninguém pronto para a obra do Senhor. O Senhor, Ele vai lapidando, vai curando, vai libertando, vai transformando e vai fazendo de você libertador, libertador, libertador. E aí Ele vai manifestando o seu poder de cura, de libertação, para que você se levante como um libertador de um povo. Gideão se levanta como libertador porque Deus via ele como libertador. Gideão se posiciona diante dos sinais de Deus. E Deus não fica triste, nem desiste de Gideão. Sabe por quê? Porque Deus olhava e sabia que ele poderia ser um libertador de Israel. Então quando ele faz prova, quando ele é ouvido, quando ele vê o anjo face a face, ele toma posse daquilo que ele precisava fazer. E é isso que muitas vezes o Senhor está chamando a nossa atenção nesses dias. É parar de olharmos para nós, é parar de olhar para as nossas debilidades, é parar de olhar para as nossas fraquezas, desânimos, cansaços, prisões, e começar a olhar e elevar os nossos olhos para o céu, e olhar para um Deus que nos cura de toda fraqueza, cansaço, desânimo, que nos tira de todo aprisionamento, que nos liberta de todo cativeiro de rejeição, de abandono, de espírito de inferioridade, e nos leva a ficar de pé, estender as nossas mãos e declarar: eu sou um libertador, eu sou uma libertadora. E o Senhor está querendo levantar esses libertadores dentro da sua casa, no seu trabalho, nos lugares por onde nós andamos.
O Senhor olha para nós como libertador, como aquele que abre a palavra e tem uma palavra de libertação para alguém, tem uma palavra de cura, tem uma palavra do Senhor, que Jesus é o libertador. Ele é o maior libertador. Ele é o nosso maior exemplo de libertador. Deus, Ele sempre envia socorro para aquele que clama. O pastor Rafael falou sobre isso na quinta-feira aqui. Aquele que clama, Deus, Ele sempre envia socorro. Se você está oprimido, se você está angustiado, se você está passando por aflição, clame ao Senhor. Clame, porque Ele vai te enviar o socorro bem presente na hora da angústia. O problema é que nós queremos clamar pela angústia e não clamar pelo Senhor. Nós queremos clamar pela dor, nós queremos clamar pela agonia, nós queremos clamar pela opressão, nós queremos clamar por aquilo que nos aflige, aquilo que nos oprime, mas não queremos clamar por aquele que nos tira da aflição. Clamar e gritar ao Senhor e declarar ao Senhor: Senhor, venha ao meu socorro. Esse povo, mesmo todo sem direção, ele clamou ao Senhor. E se o Senhor levantou um libertador para libertar o povo de Israel, por que o Senhor não vai te levantar como um libertador para libertar a sua casa? Para libertar os que estão ao seu redor, para libertar a sua própria vida, para nos libertar. Ele se deu na cruz como libertador da minha vida, da sua casa e de todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é o nosso libertador. O medo muitas vezes pode nos impedir de estar no lugar certo, eu já falei isso. E era a forma com que Gideão se via, que fazia com que ele permanecesse naquele lugar de esconderijo. Era a forma com que ele se enxergava, era a forma com que ele se sentia incapaz de fazer alguma coisa, que fez com que ele permanecesse dentro daquelas cavernas durante aqueles 7 anos. Mas quando o povo clamou, quando o anjo apareceu, que ele decide sair daquela caverna, ele tem um grande desafio. E esse é um grande desafio que eu acredito que muitos de nós, quando viemos para o Senhor Jesus, tivemos que passar por ele também. O primeiro desafio que Gideão passa é ter que quebrar o altar de Baal que o seu próprio pai levantou. O primeiro desafio que Gideão teve que quebrar, ele teve que quebrar a cultura de dentro da sua própria casa. Ele teve que quebrar o altar que o seu próprio pai levantou a Baal. Sabe o que é isso, igreja? Ele teve que destruir aquele altar, ele teve que destruir aqueles deuses, ele teve que entrar em um lugar de intimidade com Deus, de autoridade, de confiança em Deus, para destruir aquele altar. Eu acredito que muitos de nós chegamos, quem não nasceu na igreja, que veio de outra religião, de outra cultura, você teve que romper com os altares que muitas vezes, sem conhecimento e entendimento, a sua família criou dentro de você. O altar da religiosidade, o altar da idolatria e tantos outros altares que vêm sobre nós através da cultura que um dia nós somos criados. E quando nós vamos para o Senhor Jesus, nós entendemos que tudo aquilo era altar a outros deuses, a não ao Deus verdadeiro. E nós começamos a quebrar, temos que quebrar esses altares. Hoje, nós nos deparamos não com esses altares de religião, da cultura que você veio, mas hoje nós nos deparamos com altares que nós mesmos levantamos em nós. Nós criamos altares naquilo que compramos, naquilo que fazemos, naquilo que sabemos. Isso são altares que nós levantamos. Acaba sendo como troféu para nós, e tudo aquilo que a gente levanta no lugar de Deus é idolatria. Tudo aquilo que a gente levanta e adora mais do que Deus é adoração a outros deuses, é idolatria a outros deuses. Então, Gideão, ele teve que romper com isso. Gideão teve que romper e quebrar e tirar. E a palavra fala, nós lemos aqui no versículo 6, capítulo 6, do versículo 27, diz que Gideão tinha medo da sua própria família. Eu imagino porque nós somos seres humanos. Eu imagino porque a nossa humanidade nos traz esse sentimento. Quebrar um altar que meu pai levantou,
quebrar aqueles deuses, tirar esse altar, arrancar e destruir esse altar que a minha própria família construiu. E Gideão, ele faz isso durante a noite para que ninguém veja ele, para que ninguém encontre ele. Ele fez tudo durante a noite. Mas quando chegou durante o dia, já foram ver aqueles altares destruídos. Começaram ali a procurar e perguntar quem fez isso, até que chegou em Gideão. Mas quando Gideão entendeu quem estava falando com ele, ele já não era mais o Gideão de dentro das cavernas. Ele era agora o libertador que Deus havia escolhido. E por isso ele não temeu mais aquilo que eles estavam falando. Ele não temeu mais o medo, aquilo que aprisionava a mente dele, que aprisionava o coração dele para não se levantar e não guerrear contra os medianitas. Agora ele já teve prova o suficiente de que Deus era com ele. Agora ele tinha convicção de que Deus estava com ele. Agora ele tinha certeza de que Deus o havia chamado para essa obra. Agora ele não tinha mais dúvida nenhuma de que ele poderia se levantar como libertador de Israel, que ele iria vencer aquela guerra, porque o anjo falou: o Senhor é contigo, homem valente. Então ele não teve mais medo, ele não teve mais dúvida. Eu acredito que ele teve respeito pelo seu pai, com certeza, que é família. Mas ele teve que destruir um altar para levantar um verdadeiro altar ao Deus Todo-Poderoso. E Gideão, ele levanta esse altar. Ele levanta esse altar e oferece um sacrifício a Deus. Ele levanta esse altar e começa dali em diante estabelecer um altar a Deus, aonde ele leva o povo de Israel a se converter novamente ao verdadeiro altar, aonde ele se levanta como libertador para abrir os olhos do povo de Israel, para voltar novamente a estabelecer um altar de adoração ao Senhor, a estabelecer um altar que não servia mais para outros deuses, mas servia para estabelecer um único governo, o Senhor dos Senhores. E ali, quando ele estabelece, ele faz isso, ele estabelece, ele levanta esse altar a Deus. E eu te convido nessa noite a levantar um altar a Deus na sua vida, a estabelecer um altar para Deus, a destruir todos os altares que cresceram dentro de você, a destruir todos os altares de coisas, pessoas que foram construídas dentro de você, a colocar para fora tudo aquilo que falaram ao seu respeito, tudo aquilo que pensaram ao seu respeito, tudo aquilo que disseram ao seu respeito, daquilo que você não é, e foi criando altares dentro de você, e foi te aprisionando nesses lugares e te impedindo de levantar um verdadeiro altar ao Deus Todo-Poderoso. Que nessa noite você possa levantar esse altar em você, porque não adianta nós levantarmos o altar da igreja, a igreja já tem um altar, que é o Senhor dos Senhores. Nós precisamos levantar um altar em nós, um altar ao único Deus vivo, verdadeiro, poderoso. Levantar esse altar, estabelecer esse altar em nós e crer que fomos chamados para a libertação de um povo. Fomos chamados para libertar um povo cativo, um povo oprimido, um povo enfermo, um povo doente fisicamente, espiritualmente. Nós fomos chamados para essa obra. A igreja foi chamada para ser libertadora. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Ela entra no lugar de covardia, ela entra no esconderijo dentro de uma caverna, aonde não proclama mais o reino de Deus, aonde não proclama mais o poder, os sinais, os prodígios e as maravilhas de Deus. Mas Deus está nos chamando e está dizendo: você é o libertador para proclamar os meus sinais, os meus prodígios, as minhas maravilhas, até que Ele venha. Até que Ele venha, nós temos que proclamar o reino de Deus, proclamar os sinais de Deus na nossa vida, os sinais de Deus na nossa casa, os sinais de Deus na nossa família, os sinais de Deus no nosso chamado, no nosso ministério. Entender para que você foi chamado, entender qual é o seu lugar, a sua posição como libertador e libertadora. Uma criança que entende o papel dela, o lugar dela, ela não vai entrar em um lugar onde as pessoas vão tentar colocá-la, porque ela entende. O seu pai, a sua mãe ensina quem ela é,
o Deus que está sobre a vida dela, o que governa a vida dela, o que direciona a vida dela. E mesmo quando vem o vento contrário, ela sabe quem ela é por causa do Deus e do altar que foi estabelecido dentro da sua casa. Ela reconhece o altar. Você sabia disso, amados? As crianças, nossas crianças, reconhecem quais altares estão sendo levantados dentro da nossa casa. Porque tem crianças que são adoradoras, porque tem o altar da adoração estabelecido dentro da sua casa. Tem crianças que amam ao Senhor, mesmo sem você fazer muita coisa dentro de casa, mas existe um altar de adoração, um altar levantado ao Deus Todo-Poderoso dentro da sua casa. E aquela criança reconhece e conhece quem é o Deus da sua vida. Muitas crianças que não serão enganadas, porque existe um altar que o seu pai e sua mãe ensinou na mesa da palavra, do Deus vivo e verdadeiro, do verdadeiro amor do Senhor, porque existe um altar que foi estabelecido dentro desse lar. Tudo o que é fora dos princípios de Deus são altares levantados para outras coisas. E eu aprendo muitas coisas aqui com Gideão. Eu aprendo que ele teve que quebrar princípios, culturas dentro dele mesmo, daquilo que foi ensinado dentro da sua casa, daquilo que o seu próprio pai ensinou, mas pelo Deus verdadeiro, a palavra verdadeira, por aquilo que ele ouviu de Deus, aquilo que o anjo havia falado com ele sobre o único Deus verdadeiro. Ele não tem medo, ele não parou nesse altar a outros deuses. Ao contrário, ele rompeu, ele avançou, ele foi adiante do que Deus estava falando para ele fazer. Ele não ficou paralisado no medo de destruir aquele altar a Baal. E outra coisa que Deus fala com Gideão, que eu aprendo aqui nessa palavra, quando Gideão começa a levantar o povo, quando Gideão começa a levantar os soldados, quando Gideão começa a contar 1, 2, 3, quantos caminharão comigo? Deus ensina a Gideão que não é a quantidade, mas sim aqueles que estão comprometidos com o propósito. Deus mostra para Gideão: Gideão, você está vendo esse daí? Você ainda tem muita gente com você. Olha que coisa Deus falar para Gideão. Se a palavra de Deus fala que os medianitas, aqueles estrangeiros, eles eram tantos como a areia do mar, eles eram inúmeros, não dava para contar o camelo deles, da quantidade que tinha de medianitas. E Deus vira para Gideão e fala: Gideão, você ainda tem muitos homens para guerrear com você. Você tem noção disso? De no meio de uma multidão, talvez ele não tinha nem a metade dos medianitas, mas Deus estava mostrando para Gideão: Gideão, você precisa de homens com propósito. Você precisa de homens que vão andar no mesmo caminho que você, com o mesmo coração que você, vão guerrear no mesmo lugar que você está guerreando, vão ter a mesma visão que você vai ter. E por isso que ele faz, eu vou discorrer mais a Bíblia por causa do tempo. Por isso que no capítulo 7, Deus começa a mostrar para Gideão a respeito da quantidade. E vai diminuindo. Quando Deus fala: aquele lá, se lamber, se ele olhar, não serve. Aquele outro, se fizer, não serve. E aí Gideão acaba com aqueles 300 homens. Uma quantidade talvez mínima. Porque sempre Deus mostrou para o povo de Deus que não era a quantidade que vencia a guerra, e sim o Deus do Senhor dos Exércitos, que estava na frente da guerra, é que iria pelejar cada guerra. Eu creio que quando Moisés estava no monte, ele tinha Arão e Josué lá embaixo. Ele tinha 3 pessoas junto com ele para vencer a quantidade de inimigo que Josué tinha que guerrear lá embaixo. Mas ele tinha junto com ele no monte homens que estavam com o mesmo propósito. Quando ele se cansava, levantava os seus braços, ele intercedia e Josué matava o povo e Josué vencia a guerra. Deus está chamando uma igreja que tenha o mesmo propósito, que caminhe na mesma visão, que caminhe na mesma direção, que caminhe no mesmo foco, que saiba verdadeiramente qual é o propósito, que saiba verdadeiramente qual é o coração de Deus, que entenda verdadeiramente a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Portanto, não é a multidão. Deus nunca andou com multidão, Jesus nunca.
Ao contrário, ele operava sinais, prodígio, milagre no meio da multidão, mas ele ministrava o coração de 12 homens. Ele ensinava 12 homens, ele instruía 12 homens. Ele abriu seu coração para 3 homens. Ele tinha intimidade, chamava de amigo 3 homens. Mas ele andava no meio de uma multidão. Mas ele tinha com ele aqueles que verdadeiramente estariam com ele até o fim. E nós vemos na história que ainda teve quem negou, ainda teve quem vendeu ele. E mesmo assim, ele não deixou de acreditar naquele que ele criou e naquele que ele levantou como libertador. Quando ele olha para Pedro negando ele 3 vezes, o que fere ele não foi negar Jesus. Jesus não olha e se sente ofendido porque ele me negou, porque Jesus sabia que ele ia ser lá na frente, quando ele tivesse um verdadeiro encontro com o Senhor. Ele seria um grande libertador de homens, ganhador de almas, ganhador de vidas. Pedro se transforma nesse grande homem, nesse grande Gideão. E o que eu quero que a gente possa meditar nessa noite e entender nessa noite, amado, é que quando o Senhor estava falando com Gideão, ensinando, porque para mim tudo é ensinamento, tudo é aprendizado. Quando o Senhor estava falando para Gideão, olha Gideão, tem muita gente aí. Sabe por quê? Porque não adianta você estar andando com muita gente e que não tem o mesmo coração que você, que não esteja no mesmo propósito que você, que não tenha o mesmo amor que você tem no coração, que não tenha a mesma intenção que tem no seu coração. Então não adianta, Deus estava mostrando para ele, olha, você vai com pouco, mas o pouco que você tem está comprometido com você. O pouco que você tem vai pegar na espada e vai guerrear com você. O pouco que você tem vai caminhar e vai te obedecer. O pouco que você tem, quando você falar, eles vão te ouvir. O pouco que você tem, quando você der a ordem, quando você mandar tocar a trombeta, eles vão tocar e vão guerrear e vão vencer essa batalha. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois você lê na sua casa o capítulo 7. No capítulo 7, no versículo 4, o Senhor diz: mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira da água. Ele fala aqui sobre aqueles que se abaixassem, aqueles que ficarão atentos são aqueles que vão com você. Mas aqueles que ficarem dispersos, esse você pode dispensar. E ele vai ensinando a Gideão a lidar com as pessoas. Gideão levou os homens à beira da água. Lê lá no capítulo 5. O número dos que lamberam a água levantou-se com as mãos à boca. Foi 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor diz a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os medianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Olha que coisa tremenda que o Senhor está falando para Gideão. Os 300 que se colocaram ali, que não se ajoelharam, mas que ficaram atentos. Acredito que eram aqueles que estavam bebendo água, olhando, atento, prestando atenção no que estava acontecendo, ligado naquilo que estava acontecendo. Esses o Senhor falou, eles pegavam a água pela mão, bebiam olhando para a circunstância, para ver se o inimigo estava ali por perto. Os outros se ajoelharam, se derramaram na água, iam ser dispersos na guerra. E o Senhor fala para Gideão: olha, esses 300 vão contigo. E é com eles que eu vou dar para vocês os medianitas nas suas mãos. Deus fala para ele: olha, pode ir com eles. Os outros, pode mandar embora para casa. Pode dispensar eles para casa. Sabe, amado, como eu aprendo com esse Jesus? Como eu aprendo que a gente não pode andar desesperado por causa da multidão. Porque nem todos que estão na multidão vão se dobrar e vão se alinhar ao propósito que Deus colocou no seu coração. E muitas vezes você vai precisar falar assim: olha, vai em paz, meu amado. Como o próprio Jesus falou assim: esses a mais, esses que se ajoelharam, pode mandar eles para casa. Eles não vão para a guerra, mas os 300, esses sim. Esses 300 vão estar com você nessa batalha. Esses 300 vão vencer essa batalha com você. E eu creio que o Senhor está nos chamando para esses dias.
dias de guerras, dias de batalhas, aonde o Senhor tem chamado os gideões para se levantar como libertador, para se levantar como aquele que confia no Senhor, e que mesmo no meio da guerra, mesmo no meio da batalha, sabe que o Senhor está com ele, e ele não vai baixar a retaguarda, ele vai ser fiel, ele vai ser leal, ele vai permanecer no propósito do Senhor, pela fidelidade do seu coração e do Senhor com ele. E é isso que o Senhor tem nos chamado. Deus sempre tenta nos falar. Vou repetir para você guardar isso aqui, que eu anotei isso. Deus sempre tenta nos falar que não é a multidão, que não é a quantidade, mas Ele sempre tenta nos mostrar que é a nossa integridade, é a nossa disposição, é a nossa posição, é nós nos posicionarmos verdadeiramente naquilo que o Senhor nos chamou. É quando nós nos posicionamos daquilo que o Senhor nos chamou. Para terminar, quando Davi estava diante de uma guerra, quando Davi foi guerrear contra o inimigo, e Davi começa a contar ao povo, mais uma vez Deus vai lá e fala: por que você está fazendo isso, Davi? E a palavra fala que Davi foi, como é que eu posso dizer? Satanás soprou no ouvido de Davi. Ele foi motivado por Satanás. A palavra de Deus fala que ele foi motivado por Satanás, foi incentivado por Satanás a contar ao povo. E Satanás fez isso para confundir Davi. Satanás fez isso para confundir Davi a respeito do poder de Deus, da força de Deus, porque Davi nunca havia ganhado uma guerra por quantidade de pessoas. Davi sempre havia ganhado uma guerra por obediência a Deus, e por acreditar que era Deus que estava com ele na guerra, e não pela força dele, não pelo poder dele, e nem pela espada que estava nas mãos dele. E quando ele conta o povo, Deus castiga Davi. Davi é castigado porque Deus falou para ele: eu não te mandei contar o povo. Para que você está contando a quantidade de soldado? Você não precisa contar a quantidade de soldado. Sabe uma coisa que me chamou a atenção desde o primeiro dia que eu sentei na mesa da Missão Sudeste? Foi que o pastor falou que ele não estava preocupado com a quantidade de pessoas que eu tinha dentro da nossa igreja. Ele não estava preocupado se nós tínhamos uma multidão ou se nós tínhamos meia dúzia de pessoas. A preocupação dele era que o nosso coração estivesse voltado para o propósito de Deus. E isso me chamou a atenção na mesa, porque até hoje eles nem perguntam, eles nem sabem quantidade de pessoas. Porque você vai em lugares, eu já fui em lugares de São Paulo, em mesas que eu sentei, que a primeira pergunta que a pessoa faz: quantos membros você tem na sua igreja? Quantas pessoas você tem no seu ministério? E aí elas te medem pela quantidade de pessoas que você tem no ministério. Elas medem a sua capacidade pela quantidade de membros que você tem. E eu aprendi nessas mesas, e tenho aprendido nos lugares que o Senhor tem me levado, lugares que o Senhor tem nos colocado onde eu nunca imaginei sentar, nunca imaginei estar, mas que o Senhor nos introduziu nesses lugares, porque é o mesmo coração, é o mesmo propósito, é a mesma igreja, não é 2, 3 igrejas, é a mesma igreja. E esse é o propósito de Deus, porque é assim que o Senhor nos vê. O Senhor não nos vê como uma placa, o Senhor não vê como nome, não vê como título. O Senhor vê como uma igreja que vai se adornar, que vai ficar sem mácula, sem ruga, que vai se embelezar, que vai se preparar para a vinda do noivo. É dessa forma, e Deus está nos chamando, como chamou Gideão, como sempre chamou os profetas na Bíblia. Quantos profetas que chegavam diante do Senhor e diziam: Senhor, eu nem sei falar, Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu não sei fazer nada. E era desses mesmo que o Senhor falava: é você mesmo, é com você mesmo que eu vou contar. É você mesmo que vai se levantar para libertar o meu povo. É você mesmo que vai se levantar para proclamar a minha palavra, que vai se levantar para adorar, vai se levantar para tocar, vai se levantar para ministrar, vai se levantar para servir a mesa, vai se levantar para dar pão aos órfãos, às viúvas. É você mesmo que vai se levantar
para abençoar aquilo que Deus está abençoando. O Senhor está nos levantando nesses dias e Ele está dizendo que nós não precisamos de uma multidão, nós precisamos dEle, que Ele é o suficiente. Ele é o suficiente. Ele é o suficiente para que a multidão possa vir. Porque não adianta a multidão sem Ele ser o suficiente. A multidão vem por causa da presença dEle. Se nós atraímos a presença de Deus através das nossas vidas, as pessoas vão ver em nós e a multidão verá em nós o Cristo vivo que andou no meio da multidão. Então nós precisamos entender o propósito. Há muitos propósitos, mas a gente precisa entender cada propósito. Precisamos entender onde está o nosso coração, aonde nós estamos como igreja. E agora eu falo da comunidade. Onde está o seu coração como comunidade? Onde está a intenção do seu coração como comunidade nesse lugar? Quais são os seus sonhos, seus projetos para dentro desse lugar? Para dentro dessa casa que o Senhor te plantou, te colocou para ser um Gideão, um libertador desse lugar. Por isso eu queria que nessa noite você trouxesse essa responsabilidade para você também. Que nessa noite você não olhasse para você com seus olhos carnais. Que você não permitisse que tudo aquilo que você viveu um dia dentro de uma cultura, ou você ainda vive hoje daquilo que olham, te medem você muitas vezes por aquilo que você demonstra ser. Mas que nessa noite você possa ser como Gideão. Eu quero ser um profeta de Deus nessa noite, para declarar na sua vida: levanta-te, homem poderoso de Deus, levanta-te, mulher valente de Deus. Levanta-te desse lugar como alguém valente, como alguém que já destruiu tantos outros altares. Você já quebrou e já rompeu com tantas pessoas, já rompeu e já quebrou com tantas coisas. Agora se levante crendo que você é uma libertadora, sim. E você é um libertador, sim. E Satanás não tem poder, não tem direitos legais para dizer quem você é, o que você vai fazer, o que você vai ser. Se levante como um libertador para dizer para a sua geração que Satanás não tem autoridade nem direitos legais sobre a sua geração, sobre a sua descendência, sobre a sua linhagem. Se levante como libertador para declarar que a sua linhagem, a sua descendência, a sua geração é uma geração escolhida pelo Senhor, porque Deus te levantou como libertador dessa casa, dessa família. Deus te levantou como libertador dessa geração. Deus te levantou como libertador de um povo que não crê, um povo incrédulo, um povo que crê em outros deuses, um povo que está vivendo de depressão, de opressão, de crises e mais crises, de ansiedade. Deus te levantou como libertador. Se você já passou por isso, ansiedade, depressão, é porque Deus estava te levantando exatamente nesse lugar, para que você fosse um libertador. Você pudesse dizer: eu já saí desse lugar e eu posso mostrar para você o verdadeiro caminho que vai te libertar desse lugar. Feche seus olhos. Eu quero chamar um louvor aqui para cima. E com os olhos fechados nessa noite, eu quero tirar você desse lugar nessa noite. Quero tirar você desse lugar aonde você se olha, aonde você se enxerga, aonde Gideão se enxergava menos, aonde Gideão se enxergava inferior, aonde Gideão se enxergava tão pouco, tão nada. Talvez você se enxergue como nada. Mas eu quero dizer que os anjos do Senhor estão nesse lugar aqui nessa noite. O ambiente de adoração já foi preparado nesse lugar para que os anjos pudessem estar tendo livre acesso à sua vida nessa noite. E por esse livre acesso à sua vida nessa noite, o anjo do Senhor te diz: Gideão, homem forte, mulher forte, homem valente, mulher valente,
Se levanta como libertador. Se levanta como libertadora da sua geração. Se levanta como libertadora para outras mulheres, para outras pessoas, para outras casas. Se levanta como libertadora para declarar a palavra do Senhor à sua descendência, à sua geração. Que nessa noite o Senhor possa levantar os gideões desse lugar. Que nessa noite você não precise de mais provas. Que nessa noite você não precise de mais sinais de Deus para você crer que o Senhor é contigo, homem valente, mulher valente. Que nessa noite você não precise, você entrou aqui e falou: eu preciso de um sinal de Deus. Eu preciso que Deus fale comigo essa noite. Ele precisa falar para que eu possa entender. Deus está falando com você. Deus está ministrando o seu coração nessa noite, dizendo para você: apenas creia naquilo que eu tenho confiado a você, como um homem libertador, como uma mulher libertadora. Porque a visão de um homem libertador e a visão de uma mulher libertadora não é uma visão que olha para a terra, mas é uma visão celestial que olha para o alto. É uma visão celestial que olha buscando estratégia e refúgio no Senhor, e que clama nele, e que busca nele, e que espera nele todas as coisas. E se algum dia alguém te disse que você não seria nada, que você não valeria para nada, o anjo do Senhor está te dizendo, creia nisso. O anjo do Senhor está te dizendo nessa noite: eu te chamei pelo nome, eu te levantei porque sei quem você é e quem você vai ser. E você apenas precisa crer que sou eu que estou falando contigo. Você precisa crer que sou eu que estou sinalizando para você. Você precisa crer que sou eu que estou tocando em você. Eu que estou tocando nas suas fraquezas, para que o poder de Deus se apodere de você, mudando o seu percurso, mudando a sua mentalidade, mudando o seu coração, alinhando o seu espírito para compreender a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. Alinhando cada um de nós aqui nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus ministre o seu coração nessa noite. Se você está aqui nesse lugar nessa noite e você quer sair desse lugar, você quer sair desse lugar que você viveu como esse povo durante anos, presos em caverna, presos em profundezas e fortalezas, sai do seu lugar e vem aqui na frente, que nós vamos orar por você nessa noite. Nós vamos ministrar a sua vida nesse lugar, e você vai sair desse lugar nessa noite como nunca você viveu, você viverá. Como você nunca enxergou, você enxergará. Como nunca você andou, você andará. Porque mesmo nas suas fraquezas, Deus vai manifestar o poder dele sobre a sua vida nesse lugar. Ele vai manifestar a glória dele sobre a sua vida nesse lugar. Não tenha medo, não tenha medo. O Senhor está chamando gideões aqui nesse lugar para se levantar, para crer que o Espírito do Senhor está sobre a sua vida nessa noite, está sobre você nesse lugar, e está te levantando nessa noite, te tirando de um lugar e te transportando para outro lugar, um lugar que talvez você ainda não conhece, um lugar que talvez ainda você não experimentou, um lugar que talvez você ainda não adentrou, mas eu te chamei, eu te escolhi, e nessa noite eu te levanto como libertador de Israel. Enquanto nós vamos louvar e adorar ao Senhor, você vai fazer a sua oração aí no seu lugar. Se você não quer vir aqui na frente, você vai fazer a sua oração, e você vai começar a clamar como aquele povo clamou. Aquele povo clamou: socorro, Senhor, nos ajude. Ajuda-nos a sair desse lugar. Ajuda-nos a sair desse lugar, como aquele povo que clamava, como aquele povo que chamava por Deus. Clame, chame por Ele nessa noite, porque Ele está aqui nesse lugar. Ele está
está aqui nesse lugar nessa noite. E é Ele que vai te tirar desse lugar nessa noite, da caverna, da profundeza, desses lugares aonde Ele não te colocou, mas Ele está aqui nessa noite. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho
vamos declarar mais uma vez no altar de adoração: seja sempre exaltado, Senhor. Declare. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levante as suas mãos. Comece a adorar ao Senhor. Comece a adorar ao Senhor, porque há um rio de águas purificadoras passando sobre esse lugar. Há um rio cujo as correntes e a fonte é o trono de Deus nesse lugar. Há um grande rio sendo jorrado sobre esse lugar, na sua vida nessa noite. E eu quero que você adore ao Senhor nessa noite, na liberdade de que Cristo te libertou, de que Cristo te trouxe como libertador, e você vai adorar ao Senhor, você vai exaltar, agradecer o nome dEle, você vai extravasar com uma adoração extravagante dentro do seu coração nessa noite. Essa canção, ela vai ser a sua oração, essa canção, ela vai ser a sua sede, essa canção, ela vai ser a sua fome, ela vai ser o seu desejo pela presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és a quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Declare, Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar,
Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és a quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és a quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és a quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és a quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da sua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da sua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és a quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias.
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória a ti, Senhor. Glória a Deus. Podemos bater palma. Houve um reconciliamento com o Senhor aqui, amém? Acho que houve vários, né? Vamos bater bem forte para Jesus, porque toda a glória é dele, amém? Toda a glória é dele, toda a glória é sua, Senhor. Uma alma que se reconcilia, uma alma que se arrepende, tem que fazer festa mesmo, amém? Glória a Deus. Vamos tomar a Santa Ceia? Todo mundo preparado, né? Vamos comer do pão. Eu queria colocar assim lá em João, para mim, 6:41. Eu queria falar um pouco sobre a Santa Ceia, porque os discípulos não entenderam o que é a Santa Ceia. E talvez você esteja aqui e você não entenda. A Santa Ceia não é para acusar, é para sentar na mesa, amém? A ceia é para nos perdoar e ir lá no advogado e continuar tomando, porque ela nos fortalece, amém, amados? Santa Ceia não é para mim negar você, você que tem que se examinar a si mesmo, e não há acusação para aqueles que estão em Cristo, amém? Eu queria falar um pouco, tá? E coloca no 40 para mim, só para mim. E por quanto a vontade daquele que me enviou está, que todo aquele que vê o Filho crê nele, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei ao último dia. Eles murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus, e disse-lhe, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos assinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, e não ser aquele que é de Deus, esses têm visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu te der é a minha carne, e o que eu te darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nós podemos dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comeres da carne do Filho do Homem, e não beberes do seu sangue, não terei vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como desses vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Amém? Essa é a importância da Santa Ceia, a importância de cearmos. Comer da carne, comer do pão, que representa a carne, beber, porque você tem parte. Você está dizendo, Satanás, talvez eu peguei, mas eu pedi perdão. Eu vou comer do pão, eu vou beber do sangue. Amém? Aqui ninguém vai te tirar a bandeja, não. Você examine. Você tem que largar aquilo que te tira, né, do propósito.
E entra no propósito. Todo mundo que não come e não bebe sai no propósito. É dizer assim, eles diziam, eles não permaneceram. Aí você vai ler mais a parte do João 6, diz, alguns largaram eles. E são aqueles que acompanhavam Jesus. Aqueles que diziam Jesus, mas acompanhavam Jesus por aquilo que Jesus tinha para dar. Talvez a comida que eles comeram, porque nós vemos que ele fez multiplicação dos pães no João 6. E Jesus não é só, ele não só quer dar o físico, a provisão, a vida próspera, ele quer dar a vida eterna para nós. Porque aquele que come, bebe, aquele que come da sua carne, bebe do seu sangue, tem vida eterna. E aquele que come dele, tem vida nele. Então eu quero dizer para você, amado, não deixe de beber nem de comer o sangue. Eu estava falando para a pastora que antigamente eu e a pastora, nós nunca deixamos de tomar uma Santa Ceia. A gente vai que estiver num lugar onde eu vou num lugar onde eu quero tomar minha Santa Ceia. Eu quero participar do corpo, quero dizer, Senhor, o Senhor é o meu governo. O Senhor é o meu pão que desceu do céu. O pão de Moisés, aquele maná, não tem nada a ver com o pão que desceu do céu. Aquele era para alimentar fisicamente, mas esse veio para te dar vida eterna para mim e para o mundo inteiro. Para aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? É para que nós entendemos nesses dias, porque a gente às vezes deixamos de fazer a obra de Deus e paramos. Não para no propósito, irmão. Não pare no propósito. Talvez o plano né? Tem coisas que vêm para te parar, situações difíceis, mas não para, não deixe de. Você pode parar no plano, mas no propósito você não deixa. O plano vem para te atrapalhar, mas tudo te leva a reconciliar com o Senhor. Então se lembre disso. Muitas vezes talvez Deus vai te levar para um lugar para te alinhar no propósito. Não deixe de seguir o propósito. Não deixe de seguir a palavra. Não deixe de comer do pão, de beber do cálice do Senhor. Não deixe de viver a palavra, simplicidade, amado. Nós não estamos aqui para ficar te dando comida para que você engasgue amanhã, para que eu tome vantagem na tua vida. Eu quero que alinhar a tua casa, a tua vida, sabe? Quando nós vamos para Nova Jerusalém, sim, nós vamos morar, existe morada para nós lá. Por que a gente tem que entender? Eles não entendiam, eles não compreendiam. Por isso que eu falo, nós temos que entender o que nós carregamos. Nós temos que entender, nós temos que procurar nas Escrituras entender quem é Cristo. Nós precisamos saber quem é que nós carregamos. Amém, igreja? Vamos tomar Santa Ceia? Porque muitos padeceram por falta de entendimento. Às vezes a gente come e bebe e não entende. Às vezes a gente... Uma coisa tão séria. Porque não sabe o dia da manhã. Tá bom? Que você reconcilie com o Senhor aí. Talvez Deus vai falar com o seu coração. Existe um tempo, né, que foi ministrado, um tempo de você reconciliar com o Senhor. Ele é o único que pode te perdoar, amado. Eu perdoo, mas o único que pode te alinhar no propósito é Jesus. É o único que pode me falar assim: eu sou teu advogado e te purifico de todo pecado, de toda justiça. Porque nós somos só aqui uma seta, uma direção. A gente, vai aqui, que a palavra nos ensina, faz isso. Mas quem te perdoa realmente é Cristo. E Ele ama perdoar. O amor dele é incondicional. Amém? Então vamos à Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão. Senhor, estou aqui, Pai, com um pão que representa seu corpo. O corpo que foi moído pelas nossas transgressões e iniquidades. O corpo que se fez maldito. Todo aquele que ia para a cruz do Calvário, os judeus, era maldito, maldição. E ele se fez, ele não tinha pecado, mas ele se fez maldito por mim e pelo mundo inteiro, por você. Aquela cruz era nossa, mas ele fez dele, porque nele existia um propósito. E todo aquele que crê não ia perecer mais, mas ia ter salvação. Por isso ele se colocou na cruz, foi moído por nossos pecados, transgressões. A cruz nem servia a ele. Então eu quero que você reflita, é tudo nele. E até que ele venha, nós vamos participar dessa ceia. Senhor, eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E logo após haver dado graça ao partir disso, esse é meu corpo, é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do
mesmo modo, depois de comer este pão, o cálice declarou: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Soberano Deus eterno, Pai, aqui está esse suco de uva que representa o teu sangue, Pai. Sangue derramado naquela cruz do Calvário, Senhor. Que cada cálice tenha uma gota preciosa do teu sangue que lava, que limpa e que nos purifica, Pai. Eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Portanto, todas as vezes que comeres deste pão e beberes deste cálice, proclamarás a morte do Senhor até que Ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio. Desta maneira, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quanto a vós reunires para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vos reunires, isso não seja para a vossa própria condenação. Quantas demais orientações pessoalmente vos instruirei, assim que puder visitar-vos. Amém? Pode servir a Santa Ceia. Em nome de Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no lugar. Ele abriu mão. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo
Glória a Deus. Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Glória a Deus. Podemos levantar o corpo de Cristo. Senhor, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, diante dessa celebridade, dessa comemoração da sua ressurreição, esse que vive e reina para sempre. Nós queremos declarar que o seu governo está sobre nossa casa, sobre nossas vidas. Nós estamos aqui, Pai, que somos um corpo bem ajustado para o crescimento dos santos, Pai. Nós estamos aqui que nós entendemos o que é essa igreja. Nós não estamos mais, Pai, voltados às fábulas, mas sim ao conhecimento de Cristo, ao verdadeiramente o ajuntamento do corpo, uma verdade, onde o corpo se ajunta, onde o corpo só dá glória, onde o corpo agradece, Pai. E diante disso eu quero profetizar que ao comer, Pai, como foi aqueles meninos, Senhor, em Maús, eles abriram os olhos ao comer, Pai. Que o Senhor possa abrir os olhos, não, e somente também o entendimento de cada um de nós. Que abra, Senhor, o céu, as revelações. Oh, Papai, que haja profecias, que haja visões, sonhos, que haja, Senhor, o amor possa aprofundar, que nós possamos nos empenhar mais em Te agradar, ó Jesus, em fazer mais por Ti, porque tudo é seu, é tudo por você, é tudo para Ti, Senhor. E nós queremos, Pai, que em nome de Jesus, não permita que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, ser falsificadores da Tua palavra, mas sim verdadeiros amados, verdadeiros pastores, verdadeiros membros, ovelhas que pregam a verdade e vivem a verdade, independente de circunstâncias, de qualquer coisa. Nós queremos mudar uma situação, nós queremos ser igreja, Pai. Por isso que nós queremos estar aqui comendo esse pão, porque nós acreditamos que esse pão nos traz vida e vida eterna, Senhor. Nós estamos aqui porque nós sabemos que comer esse pão, Pai, nós podemos entrar, Senhor, nós podemos estar com o Senhor e ser conosco, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, ao comer esse pão, que abra nossos olhos espirituais, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Olha que bênção, mano, vou ficar chapado hoje. Eu gosto de suco, mano. Uva é comigo mesmo. Glória a Deus. Levanta aí bem alto o sangue que nos purifica de toda injustiça. Se há um justo, ele morreu por mim e para o mundo inteiro. Se há alguma coisa que nós nesses dias nós possamos viver justo, viver a justiça, mano. Não permita que a mentira ela possa te convidar, os pratos das mentiras, os pratos dos alinhamentos, da quebra de aliança, possa te entusiasmar, os elogios, que nada possa te influenciar, que você possa ser como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Eu vivia na Babilônia, mas a vida dele não é Babilônia, a vida dele era a cultura do céu, eles sabiam o que queriam. Pai, que nesses dias nós possamos ser forjados como Daniel foi, Pai. Sabendo, Senhor, que em nome de Jesus possamos estar em pratos foram feitos, Senhor, mas o que nós possamos ter a escolha, fazer a Tua vontade, Pai. Ser homens e mulheres que têm discernimento, que sabem o que querem, sabem quem tem entendimento com quem anda, porque querem Jesus, porque Jesus é o eterno. Não podemos ser como aqueles discípulos em João 6, que não entenderam quando ele disse que era a ressurreição. Eles não entenderam como pode. O filho de José, nós entendemos, Senhor. O Senhor nasceu de um ventre, mas o Senhor andou como homem, mas o Senhor era um Deus poderoso no nosso meio. E por isso que tinha que fazer esse propósito, para que nós possamos entender. Eu quero declarar e profetizar diante disso, Pai, que ao beber esse vinho, esse suco, que representa o sangue de Jesus, nós possamos, Pai, em nome de Jesus,
ser sarado, transformado, que toda enfermidade saia do nosso corpo, que tudo aquilo que está alojado, seja no rim, no coração, no sangue, seja limpo, na nossa mente, toda a depressão bate em retirada, toda a ansiedade, tudo aquilo que é do mundo, do sistema, tudo aquilo que é do anticristo, ao beber isso, saia em nome de Jesus, amém. Podemos beber? Eita Jesus, alaço cará. Meu Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos dar um testemunho para aumentar a fé. Poxa, Dona Rosana, você está bem? Você está bem? Você está curada? Vem aqui, por favor. Antes, vamos aproveitar e dar um testemunho para você crer e ter mais fé. Ela tinha diagnóstico de médico com várias enfermidades e ela foi curada, amém? No retiro. Voltou lá, o médico não sabe o que aconteceu, só sei que ela está curada, né? Está que nem o cego, só sei que eu estou enxergando. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Eu antes do retiro, eu estava com pedra no rim, infecção na urina. Aí eu falei assim, eu vou para esse retiro que eu sei que eu vou voltar curada. E realmente lá no retiro eu senti uma força muito grande. Quando eu cheguei, fui vindo, retiro, bem, eu voltei, há 2 semanas atrás eu fui ao médico, a médica falou, você não tem mais pedra no rim e você está curada da infecção. Glória a Deus. Tudo para glorificar o Senhor, amém? É bom esse testemunho, né? Amém. Você crê, Jesus está no controle de todas as coisas, amém? Seu Zé está fazendo 5-3, seu Zé. Vem a família toda. Família da Carol, Clarissa. Vem aqui, Ana. O culto de missões, põe um cartaz para mim, Caio, por favor. Seu Zé está novão, né? 53. Seu Zé, eu não vou falar da testemunho, porque se eu der, eu vou falar do seu Zé. Seu Zé, eu conheci ele no mundão. Hoje é um homem que eu tenho o maior prazer de falar que ele é minha ovelha. Para a glória de Deus. Ele sabe disso. Muitas vezes nunca foi do mundo, né? Foi no meu retiro. Sempre cuidei dele, nunca desfiz dele. Hoje está aí, ó. Olha o testemunho. Amém? Jesus fez a obra na vida dele, amados. Então, se você tem um marido, uma esposa que está fora, creia, Jesus faz a obra. Amém? Eu sempre conto quando a Aninha não podia fazer, porque eles não eram casados, a Aninha não podia fazer ter uma missão. Hoje o seu José entende. O seu José chamou eu para conversar na casa dele. Senta na mesa aí. E aí, pastor, me explica aí. Eu falei, seu Zé, você gosta das coisas certas? Gosto. Então, ela precisa casar para ela estar no ministério. Aí o seu Zé falou, não, vamos casar. E nós casamos, o seu Zé também. Glória a Deus, o seu Zé está aí para glorificar o nome do Senhor. O homem de Deus, o homem que tem se ajustado, se aperfeiçoado na boa obra. Amém? Então, o Senhor quer dizer para o Senhor que eu louvo a Deus pela tua vida. Que o Senhor traz muita saúde, muita prosperidade. E que o Senhor continue sendo assim. Essa pessoa firme no propósito. Pode cair 1000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas existe um propósito no teu coração que é Cristo. Ele é a cruz. Sempre olhe firmemente para Ele, seu Zé. E que o seu Zé cresça cada dia. Amém, seu Zé? Que o Senhor sempre seja essa pessoa abençoada e que sempre esteja do nosso lado. Porque nós louvamos a Deus, né, por essa casa, por a sua vida. Nós sabemos que você é minha família, porque o seu Zé a gente tem uma liberdade assim tremenda, assim, né? A gente não está aqui porque eu entro na casa dele e quando ele não tinha nem, ele tirava onda comigo o carro dele, ó, tô indo para Itariri, pastor Zé, aí se eu quero. Aí eu falei assim, Jesus vai te pegar, Deus vai te pegar, seu Zé. Não é barato, mas é verdade o que eu estou falando.
A gente ri porque é verdade. Eu nunca falei um A pro seu Zé. Falei, seu Zé, Deus vai te pegar, vai chegar a hora. E chegou. E tem sido uma graça. Eu fico feliz por tudo isso. Por mais um ano do nosso lado, mais um ano de muita saúde. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que coisas que o Senhor tem como desejo e sonhos se realizem no seu coração, Zé. Que Deus sabe do teu coração, que o Senhor possa bradar e que tudo possa ser para glorificar o nome do Senhor. E que o Senhor continue nos planos e o propósito do Senhor. Nós desejamos toda sorte de bênção, recalcada, sacudida e transbordante sobre a vida, sobre a sua casa e sobre tudo aquilo que você colocar nas mãos, seja a bênção do Senhor. Amém, igreja? Parabéns para você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. E para o seu Zé lá da igreja? Então como é que é? É bênção, é bênção, é bênção sobre bênção. É graça, é graça, é graça sobre graça. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Culto de missões, dia 18. Ó, missionária Dani vai estar aqui. É uma missionária realmente de campo, amém? Não que não, as pessoas, mas ela é de campo mesmo. Ela vai lá, coloca a mão no arado, vai na África, fica lá 15 dias, tá bom? É uma mulher que vai falar muito dos africanos, das missões, amém? Dia 18. Eita glória! Tá vendo? Ensina o caminho que o filho deve andar. Olha lá. Dá um. Pai do Senhor. Pai, Senhor. Todo dia. Amém. Minha neta ora todo dia comigo. Eu faço questão. Amém? Amanhã não tem nada, mas terça tem mãe de joelhos e filhos de pé. Amém? Quinta-feira tem culto. Eu não vou estar aqui, amado. Estou viajando para pais e filhos. Amém? Estou indo para Santa Catarina. Está indo eu, a pastora, a Cilei e a Jana. Nós estamos. E a Vitória. Vou levar minhas intercessoras, né, para interceder por mim. Nós estaremos lá em Santa Catarina. E olhe por nós, amém? Mas eu queria que você estivesse aqui quinta-feira, amém? Vai estar aqui o Miguel, a Ana, vai estar o pastor Edson, a pastora Miriam, vai estar aqui no comando, vai estar o Edson, vai estar a Beth, vai estar toda a liderança aqui. E eu queria você aqui para receber uma palavra, amém? Não deixe não vir, e nós vamos voltar com novidade, amém? Vamos orar? Quarta, sexta, não tem nada. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome santo de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por toda a atuação do Espírito Santo nesse lugar, Pai. Obrigado pelas vidas que reconciliaram. Obrigado pelos visitantes. Obrigado por tudo que tem feito no nosso meio, Pai. Obrigado, Senhor, por ser nosso único suficiente Salvador. Obrigado, Senhor, por nos escolhido. Obrigado, Pai, pela nossa saúde, pelo pão de cada dia que coloca na nossa mesa. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos esclarecido muita coisa, Pai. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido e por ainda não ter chamado nós pelo nosso pecado, mas sim pelo nosso nome, Pai. Muito obrigado, Jesus, por ser nosso Senhor e nosso governo, Pai. Pai, eu quero que o Senhor, em nome de Jesus, ajuste as armaduras na semana, para que nós possamos suportar todo o mal, Senhor, como diz em Efésios 6, Pai. Pai, que o amor do Senhor e as doces consolações do Espírito Santo e as suas promessas nos alcance até que Ele venha, que assim seja. Amém. Glória a Deus. Abraça uma meia dúzia aí.